Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez é com um assunto novo de português, para que vocês possam compreender melhor, né, tirar as dúvidas de vocês e qualquer coisa depois desse vídeo, podem colocar abaixo, né, nos comentários também, o que ainda ficou em dúvida, né, que a gente tenta resolver a situação. Então, só para vocês verem, a gente vai falar aqui sobre substantivos próprios e comuns, né, que é um assunto novo de língua portuguesa. E essa página que vocês estão vendo aí é justamente a página que foi na tarefa de vocês. Essas que vocês receberam agora no mês de julho, né? E esse assunto é novo, porém é muito simples, não vai ter com certeza nenhuma dificuldade de vocês entenderem, porque é bem simples. A gente vai estar trabalhando palavras bem comuns do dia a dia para poder interpretá-las e saber quando que essas palavras são palavras que se nomeiam substantivos comuns ou próprios, né? Aí vocês podem ver que na figurinha aqui a gente vê o desenho de uma menininha, né? De uma carta, um envelope de carta e de um casaco. E aí tem as palavras amiguinha, envelope e casaquinho. Para servir de exemplo de que essas três são substantivos comuns, né? São nomes comuns. Quando um nome é comum, também ele pode ser chamado de substantivo comum. Então, se você ouvir substantivo comum ou nome comum, quer dizer a mesma coisa. Aí aqui, os substantivos comuns, aqui nessa parte, ó, você pode acompanhar com a sua tarefa, tá? Eu estou lendo aqui na tela do computador. Nesse momento, você pode pegar a sua tarefa que você recebeu e acompanhar junto comigo, tá? Os pais também. Aí aqui diz que os substantivos comuns são escritos com letra inicial minúscula. Aí, se a gente vier para cá, para essa outra parte aqui embaixo, a gente vai ver os nomes próprios, né? Que nome próprio, como eu falei, nome comum também pode ganhar a nomenclatura de substantivo comum. E aí, no caso, nome próprio também recebe a nomenclatura de substantivo próprio, né? Aí tá dizendo os nomes próprios de pessoas, animais, cidades, ruas, avenidas, países, escolas, estabelecimentos comerciais são chamados de substantivos próprios e escritos com letra inicial maiúscula. Aí agora a gente vai ver nesses dois exemplos embaixo a diferença mesmo entre a letra inicial de cada um dos nomes dessas crianças e as outras letrinhas, né? Aqui, onde tem a foto do menininho, ele chama-se Carlos. Então ele diz, meu nome é Carlos. Aí a gente vê aqui, ó, vou circular para destacar melhor para vocês verem. Igual o Carlos da nossa sala, né? Todos vocês que aprenderam a escrever o nome de vocês, aprenderam a escrever com essa letra daqui. Eu vou só voltar aqui um pouquinho para cima, ó. Essa letrinha daqui, né? Onde a gente escreve tudo com a mesma letra. Só que dessa maneira fica um pouco difícil de distinguir qual é a letra maiúscula, né? Todas essas três aqui em cima são substantivos comuns, então elas devem ser escritas com letra minúscula inicial, né? Mas quando a gente começa a aprender a escrever com a cursiva, por exemplo, a gente já começa a delimitar onde eu vou colocar a letra maiúscula e onde eu vou colocar a letra minúscula. Então aqui no nome dessas duas crianças fica bem claro isso. A gente vê Carlos, que é um nome de pessoa, Maria, que é aqui o nome da menina, ou da garotinha, Maria, também começa com a letra maiúscula. Então o C de Carlos, o M de Maria devem ter a letra inicial maiúscula, porque é o nome de pessoa e, consequentemente, é um substantivo próprio. E o restante das letrinhas, ó, minúsculo, tá vendo? Carlos, tirando o C, as outras letrinhas são minúsculas. Maria, com exceção do M inicial maiúsculo, as outras letrinhas são minúsculas, tá vendo? Então, todo nome que você fala ou escreve no dia a dia tem essas duas distinções, né? Entre próprio e comum. Só é você pensar assim, próprio vem de propriedade, é meu, pertence a mim. Então, se meu nome, que todo mundo sabe, né, que é tia Alexandra, podem existir outras Alexandras por aí, é claro, né? Esse nome não é somente meu, mas ele é meu no sentido de que onde eu estiver, aquele nome me pertence. Então, se alguém chamar Alexandra, se tiver eu e mais duas, pelo menos três levantaram a mão, sim, mas é um nome que nos pertence, é um nome próprio, né, que vai distinguir você de outras pessoas. Então,
Aqui, se a gente passar para o outro lado da tarefa, para servir de exemplo, né, para a gente entender bem melhor, se a gente vê aqui, ó, desse outro lado da tarefa, fala um resumozinho breve, só para que a gente reveja, assim, tente rever tudo que a gente aprendeu até agora, né? Que é essa parte aqui, ó, desse quadrado. Tá dizendo que os substantivos comuns nomeiam seres, objetos e sentimentos. E realmente, os substantivos comuns, eles nomeiam seres, objetos e sentimentos. Como eu falei anteriormente, os nomes que a gente aprende, né, assim, no dia a dia e na escola também, quando a gente está aprendendo a ler e a escrever, a gente vai ter que aprender a distingui-los entre próprios e comuns, né? Então, quando a gente fala sobre seres, a gente fala sobre todos os seres, vivos ou não vivos, né? Mas como aí já está falando de objetos, então vamos considerar seres como os seres vivos, seja animais, plantas ou pessoas. Então, eu posso dizer, a rosa é muito cheirosa. A rosa, a flor, né? Que é muito cheirosa. Mas eu posso dizer, nossa, como rosa estava cheirosa, em se tratando de ser um nome próprio de uma pessoa. Pode ser que aquela rosa que eu esteja falando seja uma tia minha, seja uma avó, seja uma prima, e eu estou me referindo a ela como alguém muito perfumado, que se perfumou bem antes de sair, né? E o nome dela é semelhante ao nome da flor, mas nesse caso a gente vai ver a diferença na escrita. Tá? E também na fala, quando eu falo esta rosa é muito cheirosa, se eu estiver me referindo à flor, obviamente que provavelmente eu estarei ao lado de algum jardim ou mostrando a flor, né? E se eu disser, nossa, como rosa está cheirosa, provavelmente eu estarei falando com a pessoa já ao meu lado. Então, na fala, a gente consegue distinguir com quem eu estou falando. A gente está tentando entender aqui sobre substantivos próprios e comuns para poder ficar bem claro também na hora da escrita. Então, quando eu vou escrever sobre isso, eu posso colocar aqui para vocês verem que a rosa... Então, se eu estiver me referindo à rosa, à flor, então eu vou escrever, só para vocês terem ideia, rosa dessa maneira aqui, né? Com um R minúsculo. Lembra que eu falei no início? Com um Rzinho pequeno. O R minúsculo é o Rzinho pequeno. Essa rosa aí é a rosa... Essa rosa que eu escrevi é a rosa flor, né? Então a gente escreve com um R minúsculo. Agora, se eu quiser me referir à rosa nome de pessoa, um nome próprio, o nome de uma prima, o nome de uma avó, de uma tia, né, de um ser humano, né, que se chama pelo nome da flor. Aí eu escrevo dessa maneira, com um R maiúsculo. Tá vendo que tem essa diferença? Se for na escrita, você escrevendo como rosa está cheirosa, já dá para entender mais ou menos que eu não estava me referindo à flor. Mas esse R maiúsculo na hora da escrita distingue que aquela rosa que eu estava me referindo provavelmente não era a rosa flor. Então, nesse caso, é o nome de uma pessoa. Essa é uma das principais diferenças aqui que a gente pode ver entre substantivo comum e próprio, tá vendo? A distinção através do uso da primeira letra maiúscula ou minúscula na palavra. Vamos continuar? E embaixo diz o seguinte, que os substantivos próprios devem identificar um lugar específico ou indivíduo de uma espécie, atribuindo-lhe um nome próprio, como eu fiz aqui, a distinção aqui em cima, né, que vocês podem ver. Rosa, flor, e rosa, nome de pessoa. Então, quando acontece essa distinção, a gente vê claramente que um é substantivo comum e o outro é próprio. Embaixo, na atividade, e diz assim, escreva os nomes que estão em destaque no seu respectivo quadro, conforme o modelo. Aí a gente vê um quadro, né, com vários nomes, nomes próprios e comuns, tudo escrito aqui juntinho no mesmo quadro. A tarefa está pedindo para que a gente leia esses nomes e passe eles aqui para baixo, para essas duas divisões aqui embaixo, que é para poder deixar bem claro, bem separadinho o que seriam os substantivos próprios e o que seriam os substantivos comuns. E na própria atividade já vem o exemplo. Primeiro, como exemplo, a gente vê aqui Paulo e papel. Já estão cada um no seu respectivo lugar. Paulo, que é o nome de uma pessoa, está na parte de substantivos próprios. Aqui está escrito nome próprio, mas lembra que eu falei que é a mesma coisa, né? Nome próprio. Aqui, ó, nesse quadrinho aqui. Nome próprio, já tem escrito Paulo.
E nomes comuns, que está ao lado dele, está escrito papel, que é justamente o papel que a gente escreve qualquer coisa no dia a dia, né? Papel é um objeto comum do dia a dia, não é um substantivo próprio, tá? Mas se a gente voltar para o quadro, a gente vai ver rua é o próximo nome depois de Paulo e papel. Rua, vocês acham que seria substantivo próprio ou comum? Ou a mesma coisa, nome próprio ou comum? Acertou quem falou nomes comuns ou substantivo comum. Rua, eu vou até escrever esse segundo aqui exemplo para vocês, tá? Depois vocês vão treinar o resto sozinhos, mas esse aqui segundo, já que a gente tá aprendendo juntinhos aqui, eu vou fazer esse daqui, tá bom? Então, a próxima palavra que vem depois de papel nesse quadro é a palavra rua, como sendo um substantivo comum ou um nome comum, né? Mas se eu voltar para o quadro, além de Paulo, papel, rua, eu também vejo Cecília. Cecília, você acha que é um substantivo próprio ou comum? Acertou quem falou substantivo próprio. Realmente, Cecília é o nome dado a uma pessoa, né, do sexo feminino, uma garota, uma mulher. Aí aqui você escreveria Cecília na parte dos nomes próprios, tá? Cecília. Aí, ó, a gente vê, né? Já respondemos esse espacinho, né, como mais um exemplo para vocês, né, para ajudar mais um pouquinho. E embaixo, na segunda tarefa, no segundo quesito da mesma tarefa, a gente vê como exemplo duas crianças, um cachorrinho e um gato. Aí vocês vão ter que pensar nomes próprios para esses seres, né? E se vocês entenderam bem a atividade até agora, com certeza vocês devem estar percebendo e entendendo que o que a gente tem que fazer aí é dar um nome que vá distinguir aquela criança, aquela menina, aquele menino e depois o animalzinho dos demais que possam ter no meu bairro, na minha rua, das pessoas que eu conheço. Então o nome próprio vai estar especificando uma pessoa, um lugar, né, ou um animal, para poder distingui-los dos demais. Então, se eu quiser botar nessa menina o nome de Ana, de Letícia, de Maria, também como tá ali no exemplo, né, do lado da menininha, pode ser. O menino, a gente pode pensar um nome para ele, como João, como Lucas, né? O cachorro, eu posso chamar do nome que eu quiser, Totó, Rex, né? O gatinho, eu posso estar chamando ele do nome que eu quiser também, Margot, Garfield, que é aquele gatinho assim tão famoso dos filmes que a gente conhece. Então, assim, pode chamar ele do nome que quiser. Floquinho, Fofinho, é o nome que você escolheu, né? Então, esses seriam os nomes próprios para esses seres, né? E o nome comum que a gente não tá pedindo aí, mas se eu fosse dar um nome comum a esses personagens aí desse quesito, obviamente que o nome comum é aquele que é mais genérico, né? Que a gente viu até agora. Então é aquele mais assim do dia a dia, o mais comum mesmo, como diz a palavra. Então seria menina, menino, cão ou cachorro e gato. Esses são os nomes comuns que esses seres receberiam. E os nomes próprios seriam aqueles outros que eu falei, né? Que daria o nome específico a cada um para poder distingui-los e identificá-los, né? Bem, então depois dessa aula de hoje, né, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês a respeito do que é substantivo comum e substantivo próprio, recapitulando que a gente pode chamar também nome comum ou nome próprio, que é a mesma coisa, né? Mas como a gente está aprendendo assim substantivo, só é lembrar, nome são o que a gente nomeia as coisas ou pessoas, né? Então, no caso, quando o nome é próprio, é particular daquele ser, do meu cachorro, do meu gato, do meu vizinho, da minha irmã ou meu, o nome de um lugar, o bairro que eu moro, então é dado como nome próprio ou substantivo próprio. E se for mais genérico, flor, menina, menino, mesa, escada, biblioteca, igreja, escola, sem distinguir qual é, então esses são os nomes que a gente considera como substantivos comuns ou nomes comuns.
tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado bastante na compreensão e na realização das atividades. Mas se tiver alguma dúvida ainda, pode deixar as perguntas, né, no grupo do WhatsApp, logo depois do link desse vídeo, que a gente vai tentar resolver e responder direitinho para ficar compreensível para todo mundo, tá certo? Um beijão para todos!